Doces ou travessuras? Travessuras, porque hoje a gente vai ranquear baralho de Halloween no canal. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada. E o vídeo de hoje, não sei se você percebeu alguma sutil diferença aqui na minha aparência, mas é porque hoje nós vamos estar fazendo o especial de Halloween. E o especial de Halloween hoje foi escolhido por mim um novo ranking para continuar essa série aqui no canal, que vocês tanto gostam, tanto interagem nos comentários. Eu acho muito incrível toda essa interação. É um tipo de vídeo que funciona para a gente conhecer novos baralhos e os baralhos escolhidos de hoje são com o tema de Halloween e afins. Então, bora ranquear? Se você ainda não conhece essa série aqui no canal, é uma série em que nós dividimos o ranking de acordo com algumas classificações. Então a gente começa esse ranking com o selo Eremita, que é aquele tipo de baralho que eu acho que ele entrega no conceito, entrega na beleza, entrega em todos os aspectos que eu consideraria também um baralho não só para coleção, mas também para atendimento. O Belíssimo é a segunda classificação mais alta que temos aqui dentro do ranking e ele vai ser aquele tipo de baralho que eu super teria para colecionar, mas talvez eu não usaria para atendimento, seja porque é um baralho ali que tem uma estética um pouco fora do comum, seja porque eu não me identifico a tal ponto, mas que é um baralho belíssimo. O Bem Ok é um nome autoexplicativo, é aquela classificação que está na média, é aquela classificação que eu acredito que entrega no conceito, seja por a questão do simbolismo, mas que eu não ache super belíssimo, então ele fica ali na média. O Péssimo é aquele baralho em que ele não vai ser tão legal no conceito e que ele também não vai ser tão legal assim na questão da beleza, o que pra mim vai estar naquela questão bem mais pra baixo ali do Bem Ok, que realmente não vai funcionar, então são os baralhos que eu considero péssimos. E os lixos são os baralhos que infelizmente não entregam no conceito, não entregam na beleza, não entregam na qualidade, não entregam em absolutamente nada, então vai estar lá no fundo do esgoto do ranking. Então hoje o Augusto separou aqui 10 baralhos pra gente dar uma olhada e a gente vai começar agora. O primeiro baralho que o Augusto trouxe aqui se chama Trick or Tarot e esse é um baralho no qual ele já te mostra um diferencial, que é o fato de que quando você compra você pode escolher qual verso da carta você deseja e é muito interessante porque a gente tem aqui várias possibilidades e são esses baralhos de Halloween extremamente lúdicos, nas quais às vezes podem ser bem assustadores mesmo, e eu achei isso extremamente interessante. E também um outro fato que eu achei interessante é que ele te mostra algumas possibilidades, como por exemplo esse que é Grizzly Show, eu não sei como é a pronúncia, mas que ele traz uma questão mais macabra ali. E a gente também tem possibilidades mais fofinhas, como por exemplo essas que são com gatos, então a gente tem várias opções, que é Red Cats, Purple Cats, Green Cats, e aí eles são iguais, muda a cor do fundo ali. Além de que a gente tem possibilidades com figuras de abóbora, a gente também tem com figuras do diabo, com uma parte mais bruxesca também, aqui tem algumas possibilidades. Então eu acho que pode adequar muito bem ao gosto e nessa questão eu já achei que é muito legal mesmo. E seguindo aqui pelos arcanos maiores, eu acho muito interessante esse baralho, eu não conhecia, inclusive estou conhecendo ele agora aqui com vocês. Mas é curioso porque ele tem elementos do Halloween, então a gente tem abóboras, a gente tem gatos, a gente tem bruxas, mas o que é muito interessante é que eu não acho ele assustador. Ele tem um ar do mistério, ele tem um ar bem trabalhado, então aqui, por exemplo, nessa papisa a gente tem esse vestido com essa questão mística, então parece que envolve ali tanto essa questão do sombrio, do misterioso, mas que também brinca com coisas que estão super perto de nós, de toda forma. Então eu amei muito a qualidade das cartas, em um sentido da estética, porque é muito bem trabalhado mesmo, e fora que ele entrega toda essa questão voltada pro verso das cartas. Essa rainha de paus também tá muito, muito legal mesmo. E eu achei muito incrível esse baralho, eu vou pôr aqui no meu selo Eremita.
O próximo tarô se chama Macabre Tarot e ele é um baralho no qual tem essa caixa personalizada de tumba ou de caixão, como aqui no Brasil a gente chama também. Eu achei muito incrível essa caixa, eu acho que é também um diferencial e tem um pensamento super personalizado, ficaria super legal na estante com os outros tarôs, porque chama a atenção, mas as cartas em si eu confesso para vocês que não me agrada muito, apesar de ter uma estética que eu super tiraria uma foto, que eu acho que super levaria lá pro meu Instagram, tem aquela estética mais minimalista, algumas cartas parecem meio pobre de detalhes, como por exemplo, essa carta do mundo, aqui a gente tem essa morte eu gosto mais, porque a gente tem aqui uma questão ali da borboleta, ali do renascimento, ali da troca de fases, eu acho que isso entrega bastante, é legal, mas de maneira geral eu acho que ele é muito sobre o gosto pessoal. Eu tenho esse baralho aqui que é o Everyday Tarot e ele tem um unboxing aqui no canal e ele tem esse aspecto minimalista, eu acho bem interessante, mas ele não tá muito no meu gosto pessoal de maneira geral. No entanto, as cartas, elas são bem bonitas. Aqui a gente tem esse louco, parece ser aquele aspecto meio tatuagem, eu acho que funciona super legal. Aqui a gente tem um 6 de... sei lá o que é bons. Osso? Aqui a gente tem um 6 de ossos, que eu não sei o que esses ossos seriam. Acho interessante, mas talvez não seja tão intuitivo, é muito uma questão de gosto. Um baralho surrealista, vou pôr ele no bem ok. O próximo tarô se chama The Nightmare Before Christmas Tarot, e esse é um baralho inspirado no filme O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton, e eu também achei muito legal a estética. É um baralho no qual ele também não torna tão intuitivo, que nem, por exemplo, a gente tem um louco aqui que a gente compreende um pouco mais. Eu amei essa representação do cachorro que tá lá na carta do louco, aqui num fantasminha, eu achei muito interessante mesmo. Aqui nessa carta do julgamento, a gente tem aquela questão de, muito possivelmente, escrever novos hábitos, fazer uma revisão do que tem funcionado na nossa vida. Eu acho isso aqui bem curioso e interessante também. Essa roda da fortuna, que representa aquela questão do altos e baixos, acho uma representação muito genial. Ele não é tão intuitivo, mas eu acho que ele funciona muito bem. Traz também aqui uma breve explicação em um possível livro que vem junto do baralho, mas eu achei que de maneira geral tá bem feito a estética. É aquela estética que realmente pensa muito bem em cada um dos elementos, muito mais em uma questão de representação lúdica do que necessariamente uma representação do simbolismo, mas eu acho que de maneira geral funciona muito legal. Vou pôr esse baralho no belíssimo. O próximo se chama Horror Tarot e ele é um baralho todo preto, vermelho e afins, extremamente maquiavélico, sombrio, misterioso. Essa carta do sol é muito bem feita, eu amei a representação, é algo que eu super teria para colecionar também. Causa aquele medinho, é um baralho que realmente eu não usaria para atender, mas de maneira geral eu achei muito foda mesmo. Aqui a gente tem uma questão de carta do pendurado. É interessante pensar que muitas vezes pendurado acaba se acomodando num lugar, e aí aqui a gente tem representado por uma caveira, que facilmente poderia falar sobre aquela questão de opa, talvez seja o momento de se movimentar, talvez seja o momento de tomar uma atitude, de parar de pensar um pouco nisso, né? Porque você vai morrer aí, se transformar só em osso e não vai fazer nada. E aí eu acho bastante interessante essa possível leitura. Diferente desse sol aqui, que a gente não vê, talvez, tanta representação simbólica em um sentido de brilho, de intensidade, de harmonia, porque a gente tem um grande palhaço aqui apenas sendo bem bonita. De maneira geral, eu acho que não representa tanto simbolismo, mas eu achei ele belíssimo. O próximo tarô se chama Trick or Treat Tarot, de Barbara Moore. O que é interessante nesse baralho, eu olhei e falei, não gostei. Mas o que é interessante pensar de maneira geral é que ele parece que brinca muito mais com aquela ideia realmente da noite de Halloween. Então aqui a gente tem um louco que muito parece uma criança pela estatura, talvez não seja, mas enfim.
se preparando ou pronto para ir pedir doces e aí de não saber o que vai encontrar, se vai realmente ganhar doces ou não. É bastante interessante essa questão. É um baralho mais lúdico, realmente. Eu achei que ele é interessante, mas eu gosto bem menos desse do que qualquer outro que já apareceu aqui. Só que ele muito possivelmente seria visto pelas pessoas de uma maneira mais tipo, bonitinho, engraçadinho. Os outros talvez sejam um pouco mais sombrio, mais macabros. Então eu acho que é muito uma questão de gosto, por isso que esse baralho pra mim hoje vai pro bem ok. Como vocês puderam ver, eu tô gostando muito mais dos baralhos hoje do que nos outros rankings, que a gente só dá uma boa xingada nos baralhos, mas eu realmente tenho achado os baralhos que apareceram hoje bem mais elaborados, personalizados, bem pensados, e eu adoro essa estética. Então esse é um baralho que pra mim, pro meu gosto pessoal, é bem ok. O próximo se chama Halloween Tarot. Esse é um baralho que já apareceu aqui nessa série em algum momento, eu não lembro exatamente qual é. Esse é um baralho lúdico, mas é um baralho que eu adoro também. Ele já foi pro meu belíssimo, ele vai continuar indo pro meu belíssimo. É um baralho que eu acho que funciona muito legal para fazer fotos, para se exibir na rodinha de amigos, para todas essas questões estéticas. Eu acho que o baralho de Halloween é muito, muito, muito legal. Ele se enquadra ali muito numa ideia também do trick or treat, em um sentido de estética, mas esse aqui ele tem um colorido, esse aqui ele traz alguns elementos, por exemplo, abóboras, gatos pretos, fantasmas, de uma maneira muito interessante. Eu acho que funciona muito legal mesmo esse baralho. E eu adoro também o fato de que esse é um baralho que ele tem cenas em todas as cartas e ele tem as 78 cartas ilustradas. O verso desse baralho é muito legal também. Então é um baralho que pra mim é um belíssimo. O próximo se chama The Ghoulish Garbs Terror Tarot. O inglês tá bem bom, como sempre. Mas aqui a gente tem muitos elementos de Halloween. É interessante ver que a gente tem uma papisa meio cobra, meio medusa de ser, e em Imperatriz a gente tem uma grande vampirona, em Mago a gente tem um cientista, e aí aqui é curioso porque eu acho que Mago representa muito mais um mago cientista do que uma papisa ser uma cobra. Apesar de que cobras são silenciosas, aí a gente faz uma leitura talvez nesse sentido, mas a gente tem aqui várias imagens juntadas de vários conceitos. Então, por exemplo, a gente tem um carro com algo mais voltado para o egípcio e para as múmias. A gente tem uma vampirona na Imperatriz, um espantalho no louco. É interessante, mas confesso para vocês que não me agrada muito assim. Eu não sei também até que ponto eu acho interessante essa junção de conceitos. Eu acho que perto de todos os baralhos que já apareceram aqui, já vimos baralhos muito mais lindos, muito melhores. Então esse é um baralho que pra mim vai pro péssimo, mas não é porque ele é, nossa, horrível, intragável, até porque se ele fosse ele estaria no lixo. Mas perto dos outros baralhos que já apareceram, esse aqui é o que está menos no meu gosto pessoal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarot. Lá você consegue acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, interagir nas caixinhas de perguntas e ainda marcar a sua consulta de tarot comigo, caso você tenha esse desejo. O próximo baralho se chama Vintage Halloween Tarot e eu realmente achei que não dava pra melhorar esse ranking, mas eu acho que a gente chegou no meu baralho preferido de todos. Eu tô simplesmente apaixonado. Eu amo essa estética vintage, essa estética que envolve uma coisa meio antiga, vintage, claro, mas que traz esse aspecto ali, que é antigo, que é uma coisa antiga, velha, que é antiga. Mas o ponto é que eu tô simplesmente apaixonado. Tem algumas cartas que tem escritas nelas e parecem que são cartões. Eu achei muito incrível. E é aqui claramente um baralho que ele não é extremamente intuitivo. Ele é um baralho muito mais lúdico, mas o fato também de ser tudo muito correlacionado a abóboras, inclusive eu acho que a abóbora é o elemento que mais sempre vai lembrar o Halloween. Zero defeitos, muito incrível. Esse aqui com certeza vai pro selo Eremita. Tá inclusive acima do outro baralho que eu coloquei no selo Eremita, porque eu achei
Muito, 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 muito legal. O próximo se chama Jack ou Lantern Tarot, ou o Lanterna Jack Tarot. É o Lanterna Jack? Jack da Lanterna Tarot. Gente, tem um Jack e usa uma lanterna. Daí colocaram no baralho. E eu estou obcecado, obsessed. Ele vai um pouco diferente na linha do baralho que a gente viu agora, que é esse Vintage, mas ele entrega um ótimo conceito. Eu acho assim, tô obcecado, eu amei muito a estética. Sabe o que esse baralho me lembra? Me lembra esse aqui, ó, Diário de uma Bruxa Tarot. A mesma estética, não em um sentido de que são coisas parecidas, mas me traz essa vivacidade nas cartas, mas que ao mesmo tempo é recheado de elementos de forma bem pensada. Então ele também é um baralho que eu super colecionaria, vai pro meu belíssimo. E o último tarô, mas não menos importante, é o Zombie Tarot. Esse é o único... Não, esse e o Halloween Tarot são os únicos baralhos que eu já conhecia. O Zombie Tarot, como o próprio nome sugere, ele traz essa ideia de mundo zumbi, mundo apocalíptico, e o que eu acho muito interessante e legal nesse baralho é que, além dele vir um jornalzinho, que eu acho muito legal mesmo, muito bem pensado, ele também vem em uma caixa que parece uma caixa de várias balas, porque a ideia seria matar os zumbis no mundo apocalíptico, e eu acho que ele traz umas versões e umas nuances nas cartas de forma bem irônica, como por exemplo, a gente tem esse descontrole de carro desgovernado na carta do carro, que fala sobre muitas vezes a gente atropelar as coisas porque a gente só tá com pressa de chegar no nosso objetivo. A gente tem também uma questão bastante interessante no Hierofante, que é aquela questão ali de quem é que você segue, quem é que você tá ouvindo, será que você não tá sendo manipulado? E é por isso que a gente vê essas cartas ali num tom irônico, num tom de sarcasmo. E o que eu gosto bastante também é porque ele tem uma pegada vintage, esse baralho também. E ele tem uma pegada ali de trazer cenas nas cartas em um sentido de não, tá tudo bem, mesmo o mundo um grande caos, mesmo tendo um apocalipse zumbi, o que eu acho genial, genial. Esse é um baralho que eu já conhecia, eu amo ele demais, eu ainda quero ter ele, ele vai pro meu belíssimo. E assim a gente termina o ranking dessa semana. Não temos baralhos no lixo, olha só que novidade nesse canal. Geralmente eu falo muito mais mal dos baralhos do que bem, mas caso você queira ver eu falando mal de outros baralhos, temos uma playlist de rankings, então, de animais, brinquedos, tarô de Marcélia, Rider-Waite e afins. Então eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Eu quero saber de você também qual é a sua opinião, se você tem uma opinião parecida com a minha, se você acha que algum baralho foi injustiçado aqui, comenta aqui embaixo que eu com certeza vou estar vendo e eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, dá um like aqui pra mim também, que o YouTube entende muitíssimo que você gosta desse conteúdo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Garbs. The Ghoulish Garbs. Terror. The Ghoulish Garbs, Terror. Vai. Terror. Terror. Era o Ghoulish Garbs que era Terror. The Ghoulish Garbs. The Ghoulish Garbs, Tellish Terror. The Ghoulish Garbs, Terror. The Ghoulish Garbs, Church Terror. Church Terror. É alemão. The Ghoulish Garbs, Terror. The Ghoulish Garbs, Trash, Trace, Glória, Groove.